Bora pro próximo assunto aqui, temos mais coisas a falar. Essa live não acabou, tá longe de acabar, e agora a gente vai para um assunto pesado, né? Eu não posso soltar a matéria do Fantástico aqui na íntegra por questões de direitos autorais, mas ontem a gente viu a matéria do Fantástico, que, se eu não me engano, foi do Bruno. Quem que foi que fez a matéria? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vi, cara. Aquele cara que cobriu o Santos, esqueci o nome dele, cara. Ele cobriu o Santos, depois foi cobrir o Corinthians, enfim. Deixa eu ver se eu acho. Calma aí. Inclusive, calma aí, antes disso, vamos ler um superchat aqui que a gente recebeu. Deixa eu ver se eu acho aqui. O João Pedro Martins disse: coloca os brasileiros Vini Júnior, Rodrigo e Bellingham pra convencer. E Bellingham pra convencer Ancelotti. Isso aí, o Bellingham tinha que ser brasileiro, tem cara de brasileiro, impressionante. Tem mesmo. Cara de jogador, né? Cara de jogador. O cara que fez a matéria foi o Renato Cury. Renato Cury. A matéria, Felipe, ela não traz nada além da entrevista com o Augusto, que é ele negando e tudo mais, não traz nada além do que aquela matéria que a gente leu que era do seu amigo, Fábio Lázaro. O Fábio Lázaro, que a gente leu, que eu li no programa dos Quatro Grandes na segunda-feira passada. Uma matéria que transportou aquele grande apanhado para televisão, né? Mas que ela traz um outro impacto, né? Porque, pô, no horário nobre, na TV Globo, no Fantástico, mostrando como anda essa situação, e Felipe, tá com muita cara que os caras utilizaram essa empresa do Cassundé para desviar dinheiro. Quem fez isso, eu não sei. Cara, porque os caras utilizaram laranja para receber essa grana, empresas fantasma, e, cara, eles simplesmente deram um Pelé nos intermediadores, tá ligado? Nos reais intermediadores. O Fantástico conversou com o dono. Fantástico não. O Fantástico conseguiu o vídeo da entrevista do dono da Vaidbet ao Ministério Público e a Polícia Civil, acho, ou Federal, não sei, conversando com o cara, e o cara negando que conhecia o Cassundé, nunca viu o Cassundé na vida, e o Corinthians pagou uma bala pro cara, milhões de reais como intermediação, e o dono da Vaidbet não sabe nem quem é. A mando de quem? O cara que intermediou, que era que estava trabalhando no Corinthians até semana passada, o tal do Marcelinho lá, foi mandado embora semana passada. O Augusto bota a mão no fogo por causa dele. Por que esse cara não caiu antes? O cara caiu semana passada, só. Cara, eu acho que vai respingar no Augusto. Não tô afirmando que o Augusto tem culpa de nada, as investigações têm que ser concluídas. E segundo a matéria do Lázaro, a polícia trabalha com final de março no máximo, para concluir as investigações. Acho que, inclusive, essa questão de impeachment que vai ser votada agora, eu esperaria a conclusão das investigações. Eu acho que ficaria, porque se numa dessa não prova nada contra o Augusto, o cara de repente sai empichado. É a minha opinião. Eu esperaria... A torcida tá contra, né, cara? Então, eu esperaria... A torcida tá muito contra o impeachment porque teme a volta do Renovação e Transparência, né? Mas uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. Eu concordo. Assim, a torcida tem o direito de se comportar e ela tá pensando no universo do clube dela e tá tudo certo. Mas assim, do ponto de vista jurídico, eu acho que assim, temos que esperar a conclusão das investigações para saber se isso vai respingar no Augusto. E se respingar, aí sim, cara, é impeachment na hora. E ele que responda criminalmente e civilmente a isso. Mas temos novidade, né? Hoje você me mandou uma matéria aqui, matéria de 6 horas atrás, de Bruno Cassucci e José Edgar Matos, no GE, falando sobre a situação do impeachment. Impeachment no Corinthians, o que você precisa saber sobre a reunião que pode afastar Augusto Melo. Após idas e vindas, o Conselho Deliberativo do Corinthians volta a se reunir na noite desta segunda-feira no Parque São Jorge para decidir sobre o impeachment do presidente Augusto Melo. A votação deveria ter acontecido em dezembro, porém Augusto conseguiu aquela liminar lá, que a gente lembra bem, repercutimos bastante nos Quatro Grandes, impedindo a reunião quando os conselheiros já estavam no Parque São Jorge. A decisão judicial foi derrubada e o novo encontro foi marcado para essa noite.
A primeira chamada será às 18 horas, mas as discussões só devem se iniciar após as 19. Deveremos ter novidade durante os 4 grandes que começam às 9h30 da noite, tá? Traremos novidades. Ficaremos muito de olho. O tema vem agitando os bastidores do Corinthians e gera dúvida entre os torcedores. Para esclarecê-las, o GE apresenta abaixo perguntas e respostas sobre o processo. Quem participa? Os membros do conselho do clube. Atualmente o órgão tem 300 conselheiros, sendo 200 trienais e 100 vitalícios. Em votações importantes, aproximadamente 250 pessoas costumam comparecer. Então é isso que a gente espera hoje, 250 pessoas definindo o futuro do Augusto Melo. Como será a reunião? Espera-se que o encontro possa durar 2 a 3 horas. Pode sair durante os 4 grandes, vamos ficar de olho. Por determinação do Estatuto do Clube, Roberson Medeiros, presidente do Conselho de Ética e Disciplina, fará uma apresentação de até 30 minutos. Ele defenderá a suspensão ou arquivamento do processo a fim de aguardar o fim do inquérito policial que investiga o contrato de patrocínio do Corinthians com a Vaidbet, um dos principais argumentos para o impeachment. Eu acho que ele está certo, tem que esperar a conclusão. Ponto. Eu também acho. O presidente Augusto Melo ou um representante dele também terá direito de apresentar a defesa por até meia hora. Caso queira, um membro da comissão jurídica do conselho e um dos representantes do grupo que protocolou o pedido de impeachment também poderão falar. Como funciona a votação? O estatuto determina que antes da votação do afastamento do presidente será decidido se o pedido de destituição será admitido ou não. Caso a maioria dos conselheiros rejeite, o caso é arquivado. Então tem uma primeira votação para saber se vai ter votação. É meio que isso. Caso isso ocorra, será aberta nova votação por meio de cédula, de forma sigilosa. Conselheiros pediram que a votação fosse nominal, mas a solicitação foi rejeitada, uma vez que o estatuto determina o sigilo em casos desse tipo. A apuração dos votos acontece logo na sequência. E se o impeachment for aprovado? Se houver maioria pela destituição de Augusto Melo, ele será afastado imediatamente. No lugar dele assume o primeiro vice-presidente, Omar Stabile. Osmar Stabile. Isso. Porém, Augusto só será afastado definitivamente do comando do Corinthians se os sócios do clube ratificarem essa decisão. Então tem um segundo momento. O presidente do conselho tem até 5 dias para agendar uma reunião de assembleia de associados. Não há prazo pré-definido para essa votação acontecer. A tendência é que ela seja marcada para a primeira quinzena de janeiro. Não, primeira quinzena de janeiro já foi. Deve ser de fevereiro. Tá errado. Já estamos no dia 20 de janeiro aqui. Caso os sócios... na última, já entramos na segunda quinzena de janeiro. Caso os sócios rejeitem o impeachment, Augusto Melo volta à presidência. Se a destituição for aprovada, o conselho é convocado para eleger um novo presidente. Pode concorrer e votar no pleito apenas os membros do órgão. O que embasa o impeachment? Embora se baseie em argumentos jurídicos, o processo de impeachment é essencialmente político. O Estatuto do Corinthians determina que são motivos para a destituição: ter praticado crime infamante, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, e não tem isso, não tem trânsito em julgado nenhum. O cara nem sequer foi condenado de nada ainda. Tá na avaliação policial ainda. Tá investigando. Se ele for condenado, vai à primeira instância, tem que esperar. Trânsito em julgado é quando já condenou em todas as instâncias. Ter acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio e à imagem do Corinthians. Isso pode ter acontecido no caso Vaidbet? Pode, mas como eu disse, está em investigação. Não terem sido aprovadas as contas da sua gestão, isso até agora não tem essa informação, acho que tem tudo sendo aprovado. Ter infringido por ação ou omissão expressa norma estatutária, e aí é uma questão aqui que eles podem trazer um monte de questões técnicas. Prática de ato de gestão irregular ou temerária, também pode trazer várias questões técnicas aqui. O período de impeachment de Augusto Melo se baseia primordialmente nas supostas irregularidades do contrato com a Vaidbet, que ainda está sob investigação da Polícia Não Federal, Civil. Os signatários do documento argumentam que, devido à atuação e omissão de Augusto, a imagem da instituição foi arremessada num lamaçal de notícias degradantes e teria infringido a Lei Geral do Esporte. Embora a Comissão de Ética tenha recomendado a suspensão do processo nesse momento, os conselheiros do clube podem votar pela destituição do presidente. Eu acho, Felipe, que eles queimaram a largada, porque daqui a pouco, se de repente o processo de impeachment é arquivado hoje, e aí amanhã os caras descobrem que o Augusto participou dessa negociata, ganhou dinheiro, vamos imaginar uma situação hipotética. Vai abrir um outro processo de impeachment, vão ter força política para isso, não era mais fácil esperar?
Se tem... cara, mas a gente sabe como funciona a política, né? Às vezes a pressão interna é muitas vezes para fazer sangrar a imagem do Augusto Melo e pressionar para que as investigações, a própria investigação da polícia seja feita mais rápida. Enfim, é política, cara. É política, a gente sabe como é, cara. Acho que o Augusto, ele mesmo, pela entrevista que ele deu ontem, ele já até meio que considera que pode acontecer, sabe? Que pode acontecer o impeachment. Mas eu acho que a gente tem que aguardar, cara. Esse caso tá muito nebuloso ainda. É isso, com certeza, eu acho também. Fato é que eu acho que eles estão queimando um cartucho importante aqui, politicamente. Porque, a não ser que eles acreditam que não vai se provar nada contra o Augusto. E aí estão tentando aproveitar o momento de notícias negativas para poder se sair bem. Agora, Sim. eu acho, e é achismo puro, acho muito difícil o Augusto não saber de nada aqui. Acho muito difícil. Por como anda a história, quem vem acompanhando ela desde o começo, os posicionamentos do próprio Augusto perante tudo isso, acho vai ser, assim, pra mim é muito difícil que ele saia como um cara, nossa, não sabia de nada. Aquele cara assim, não participei, não vi nada, fui feito. Acho muito difícil. Acho muito difícil. Também acho. Tá. Enfim, vamos esperar, Felipão. E aí traremos novidade. Mais, né? É isso, traremos novidade, estaremos acompanhando essa votação e à noite repercutiremos nos Quatro Grandes com a presença de Felipe Solari, o corintiano da mesa.